Já pensou que a única coisa pior do que estar em um ambiente perigoso e sinistro é estar em um ambiente perigoso e sinistro fora do nosso planeta, onde ninguém vai te ouvir? Hoje, tudo isso é ficção científica, mas daqui a pouco pode realmente acontecer. E é pensando nisso que eu separei uma lista com as top 8 estações espaciais mais letais e sinistras dos games. Bora lá! Em um futuro distante, mais especificamente em 2061, uma mega corporação consegue a permissão de construir uma super estação na órbita de Saturno. Mal sabiam eles que esse lugar iria virar um verdadeiro inferno. A estação é responsável por pesquisas na área farmacêutica e avanços na robótica e na genética. É um lugar enorme onde os pesquisadores podem viver tranquilamente enquanto exercitam as suas funções, já que dentro dela cabe todo um ecossistema com shoppings, apartamentos, restaurantes e tudo mais. Acontece que toda a estação é controlada por uma inteligência artificial extremamente avançada. E como nem tudo é perfeito, é claro que tinha que ter alguma trambicagem rolando aí por trás dos panos. Enquanto aparentemente tudo estava em ordem, um dos seus pesquisadores fazia experimentos ilegais envolvendo um vírus, com o objetivo de tentar criar uma arma biológica perfeita. Mas não demorou muito para que ele começasse a ser investigado pela segurança interna da estação. Ele consegue convencer um hacker a desativar algumas das diretrizes da inteligência artificial. E é aí que o terror na estação começa. Essa inteligência artificial começa a tomar conta do lugar, fazendo com que várias áreas se tornem inacessíveis para os passageiros e ordenando robôs hostis para patrulhar a área. Para piorar, ela faz com que ocorra um vazamento de radiação e deu fim nos trajes de proteção para que as pessoas não pudessem fazer nada para se defender. Não muito tempo depois, o lugar já estava repleto de mutantes sinistros e robôs letais. Essa é a Citadel Station do jogo System Shock, que deve ser o jogo mais colorido e vibrante dessa lista, né? Apesar de ser classificado como um jogo de terror. E com certeza é uma ideia bem sinistra estar tão longe de casa em um lugar controlado por uma inteligência artificial que vai fazer de tudo para que você não escape de lá com vida. Blood is on your hands. You will suffer for your transgression. I'm on radar, sir. They'll be landing in a few moments. Excellent. É difícil um jogo envelhecer tão bem quanto esse. O Doom 3 pode até ter dividido os fãs da clássica franquia na época em que ele foi lançado, mas uma coisa todo mundo concorda: para os padrões de hoje, Doom 3 continua sendo uma viagem assustadora ao terror. O começo dessa história acontece em uma base de pesquisa em Marte, e de novo a gente tem uma mega empresa por trás de tudo isso. Algumas dessas pesquisas e experimentos envolviam teletransporte e o desenvolvimento de armas super avançadas. Claro que não ia demorar muito até as coisas começarem a dar bem errado. Alguns dos seus tripulantes começaram a ouvir vozes e terem alucinações, o que acabou causando vários acidentes fatais pela instalação. Então agora você controla um soldado recém-chegado à estação que descobre que os experimentos com teletransporte na verdade criaram um portal para o inferno, e a base toda está sendo atacada por essas entidades malignas. A estação toda vai pro saco e o jogador precisa então acessar várias áreas que estão cheias desses inimigos, que podem variar desde os zumbis mais clássicos até os capirotos mais sinistros. Assim como no clássico de 93, você vai ter que achar itens como keycards para acessar novas áreas, e é muito fácil ficar perdido aí nessa estação, já que o jogo não te deixa usar o mapa. Eu gosto muito dessa pegada do Doom 3, que mantém a essência do jogo original, mas tem uma gameplay que foca um pouco mais na história do que nos jogos mais recentes da franquia. E sem dúvidas, a base em Marte é uma das grandes estrelas do jogo, com salas e corredores escuros, sons assustadores a todo momento e alguns jumpscares, né, e monstros sinistros. Eu duvido que você não vai sentir pelo menos um calafriozinho jogando aí o Doom 3. Lembrando, galera, que vai ser um prazer enorme se você puder se inscrever nesse canal e deixar aquele like para não perder nenhum vídeo. Bora pro próximo. This is Morgan. The year is 2034. A próxima estação espacial da nossa lista é praticamente um personagem nesse game. Segundo os próprios desenvolvedores do jogo Prey, Talos One foi pensada para ser um mundo aberto, perigoso e desafiador para o jogador, em que cada detalhe da sua arquitetura extravagante contasse na verdade uma história de luxúria e ganância de uma empresa multibilionária. O jogo se passa no futuro, em uma realidade alternativa, em que os humanos descobriram uma raça alienígena hostil com poderes tanto físicos quanto psíquicos. A estação então foi construída na órbita da Lua com o objetivo de conter e estudar esses seres. O jogador assume o controle de um dos seus pesquisadores, que já vivia na estação há um bom tempo, mas que agora precisa lidar com essa ameaça alienígena, que acabou escapando da contenção, matando a maioria dos passageiros e transformando o lugar em uma verdadeira zona de terror. Para quem jogou o Prey, sabe que essa estação é um dos elementos mais legais do game. Como o jogo tem gráficos muito bonitos, observar cada detalhe da construção do lugar melhora muito a experiência do jogo, e até existe a possibilidade de navegar livremente
livremente pelo lado de fora da estação, o que dá aquela sensação muito bacana, né, de liberdade para explorar o lugar. Os alienígenas são os principais inimigos do jogo, porém muitas áreas da estação vão conter desafios para o jogador, afinal de contas é um lugar que aos poucos está sendo destruído. E para deixar a coisa ainda mais sinistra, os aliens podem se disfarçar de quase qualquer objeto no cenário, o que faz de Talos One uma das estações mais letais e assustadoras da lista. The tests, they changed you. Por quanto dinheiro você aceitaria cuidar de uma estação espacial em Marte, sabendo que você ficaria incomunicável com os seus parentes e voltar para casa não seria uma tarefa assim tão simples? Como engenheiro, todos os dias você tem que realizar algumas atividades básicas de manutenção na estação, mas o que você acabou deixando para trás lá na Terra, seus arrependimentos, né, e seu passado, te atormentarão todos os dias. Para deixar a situação realmente sinistra, alguém desconhecido está te observando. E é claro, como não podia ser diferente, uma raça alienígena maligna está tomando conta da estação. Essa é a premissa básica de Moons of Madness, um jogo que pode te entregar algumas surpresas se você gosta de terror cósmico. Geralmente tem uma história que dá aquela viajada, né, envolvendo entidades cósmicas e tudo mais. O jogo tem mais de uma estação, e é claro que você vai ter que viajar entre elas enquanto explora o planeta Marte. Para quem gosta de gráficos, esse aqui é realmente um jogo muito bonito, e o destaque, é claro, vai para as partes mais sombrias do jogo, em que você explora a estação tomada por esse ser desconhecido. Talvez seja o jogo da lista que mais surpreende no quesito história, e vai muito além de uma base em Marte sendo atacada por alienígenas. É claro que eu não vou estragar as surpresas do jogo para vocês, já que é um dos elementos mais importantes do game, então bora pro próximo. Em um futuro não muito distante, o recém-casado Richard Osmond decide levar um pouco ao pé da letra demais a tradição de passar uma lua de mel. Então ele e a sua mulher Cláudia partem para uma viagem com destino a um resort na lua, para que enfim eles pudessem ter a melhor experiência das suas vidas. Acontece que antes mesmo de chegar no bendito resort, a nave em que eles estavam sofre uma pane inexplicável e acaba caindo, e o nosso amigo Richard acorda sozinho no meio dos destroços, sem sinal do que poderia ter acontecido com a sua esposa e com os outros passageiros, já que não havia corpos no local. Se você é fã da série Dark Souls, fique sabendo que esse jogo aqui também foi produzido pela mesma desenvolvedora, a From Software, no que deve ser disparado um dos seus jogos mais desconhecidos. Mas pode ficar tranquilo que Echo Knight Beyond está muito longe de ser um Dark Souls no espaço. Ao contrário dos clássicos seres extraterrestres e criaturas medonhas, Echo Knight mistura uma história de terror fantasmagórica com ficção científica, o que deve ser o conceito mais diferente e inovador dessa lista. Ao sair do local do acidente, Richard se vê em uma estação desconhecida, e ao procurar alguém que possa ajudar a entender o que aconteceu, ele não encontra nada além de um lugar frio, escuro e vazio. Alguma coisa terrível aconteceu no lugar, e agora tudo o que resta são os espíritos inquietos e vingativos daqueles que estavam no local. Esse jogo de PlayStation 2 está a anos-luz de ser perfeito, e até mesmo não seja ideal para todo mundo. Mesmo que você goste de jogos de terror, Echo Knight Beyond tem um ritmo bem devagar, e a mecânica para combater os inimigos talvez não seja mais divertida. Porém, é um jogo que com certeza estava à frente do seu tempo, e se você conhece a From Software, sabe que a história pode ir muito além do que aparenta. Imagina se um dia, num futuro talvez aí bem distante, os criminosos mais perigosos do mundo fossem encarcerados em outro planeta. É mais ou menos por aí que vem a ideia da prisão Black Iron, construída na Callisto, que é a segunda maior lua de Júpiter. O conceito dessa instalação espacial talvez seja um dos mais assustadores da lista, porque, ao contrário das outras que normalmente servem para pesquisa, essa aqui foi feita exclusivamente para conter pessoas, o que significa que sair de um complexo de alta segurança é claro que não vai ser uma tarefa fácil. Para piorar essa situação, uma doença misteriosa se espalhou pela instalação, transformando os detentos em monstros horríveis, e o nosso querido personagem principal, que não tinha nada a ver com essa história aí, agora se encontra preso nesse complexo com todas essas monstruosidades à solto. The Callisto Protocol pode não ter sido o jogo que muitas pessoas esperavam, e por isso acabou até vendendo mal, dando bastante prejuízo aí pro estúdio do jogo. Porém, uma coisa a gente pode concordar, não só o jogo traz uma das estações espaciais mais sinistras dos games, como também a ideia por trás disso tudo é bem maneira. O game até chegou a ser nomeado para receber alguns prêmios por causa da sua direção de arte e efeitos visuais, o que é uma prova do quanto os desenvolvedores se esforçaram para entregar uma experiência cinematográfica. Criada com a intenção de ser vendida para uma grande corporação, a Sevastopol era uma estação espacial gigante que tem uma história bem conturbada antes mesmo dos acontecimentos de Alien Isolation. Devido à crise financeira e administrativa em que ela estava passando, o seu propósito também foi mudando com o passar do tempo. Em um dado momento, ela extraía recursos de um planeta gasoso próximo, e em outro momento passou a ser um porto de livre acesso a outras naves comerciais. Paralelo a isso,
Uma nave de exploração, a Inesidora, controlada pelo comandante Henry Marrow e a sua esposa, acabam se deparando com o que parece ser uma peça importante da Nostromo, que é nada mais nada menos que a estação em que se passa todos os acontecimentos do primeiro filme do Alien de 1979. Então eles partem para tentar achar a nave em si, sem saber da tragédia que eles iriam desencadear daí pra frente. Ao explorarem o local, sua mulher acaba sendo atingida por um facehugger, que é aquele alienzinho menor responsável por transmitir o parasita a outras criaturas. Sem saber que agora sua mulher possui um embrião alien dentro do seu peito, ele acaba indo parar lá na nossa querida Sevastopol, em busca de ajuda para sua esposa, que claramente piora a cada instante. E esse é o início do fim de uma das recriações mais impressionantes dos games. Apesar de ser uma estação com origem e nome diferente, a Sevastopol é claramente uma grande homenagem a Nostromo, e para quem gosta da série Alien, andar pela nave é como revisitar o filme, com diversos easter eggs espalhados pelo cenário, mas é claro, sem perder a personalidade própria. À beira do colapso iminente, a humanidade precisou criar novos meios para a obtenção de recursos, nem que isso fosse significar a destruição completa de outros planetas. É com essa premissa aí que nasceu a USG Shimura, a primeira nave espacial criada com o objetivo de minerar outros planetas, e foi considerada um verdadeiro marco da tecnologia e da inovação humana. Com um tamanho realmente colossal, ela foi desenvolvida pensando no bem-estar dos seus passageiros, já que eles teriam que passar boa parte das suas vidas no espaço. Ela ficou nativa por muitos anos e chegou até a ser considerada a grande salvadora do planeta Terra. Acontece que a sua última missão era de recuperar um artefato misterioso no planeta Aegis 7, a vários milhões de anos-luz distante da Terra. Essa operação, na verdade, estava sendo manipulada por líderes religiosos que tinham interesse no artefato. E ao chegar no local, a nave descobre que quase todos os colonizadores foram mortos por forças desconhecidas. Alguns desses sobreviventes conseguem escapar do planeta em uma nave de fuga e acabam pousando na Shimura, levando o vírus mortal para a nave. Tendo dito isso, não existe lugar pior e mais sinistro para estar no espaço do que na USG Shimura, já que praticamente ninguém sobreviveu aos necromorfos que agora estão por todos os lados da estação. Para piorar, muitos dos seus sistemas não estão mais funcionando corretamente, e isso faz com que o jogador tenha que passar por situações quase impossíveis para sobreviver. A atmosfera da nave é sombria e opressora, e junto com excelentes efeitos visuais e sonoros, te faz ficar com a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Dead Space é sem dúvidas uma verdadeira obra de arte, e quem jogou sabe que a nave Shimura é mais do que só uma localização no game, ela é praticamente um personagem do jogo, com uma lore extensa e um passado glorioso. O que um dia foi um marco para a humanidade se tornou palco para um verdadeiro inferno no espaço, digna do nosso número 1. Galera, esse foi o vídeo, deixem os seus comentários e se puder se inscrevam no canal. Muito obrigado por acompanhar até aqui, fiquem na paz, falou!